Amém e amém. Bom dia a todos, uma alegria estarmos aqui na casa do Senhor, é motivo de celebrarmos, porque poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor, Ele nos atraiu até a sua casa. Ele nos atraiu porque Ele queria e desejava ter um encontro conosco para falar aos nossos corações. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia mais uma vez, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, do verso 1 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura, e mediu mais 500 e levou-me à água que chegava no joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que para onde o rio fluir, todo viverá. Pescadores estarão ao longo do rio, ao longo do litoral, desde En-Gedi até Englaí. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Essas são as palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Bom, mais uma vez digo que é sempre uma alegria meditarmos na palavra do Senhor, e nessa manhã nós vamos poder mergulhar um pouco naquilo que o Senhor Ele queria falar ao profeta Ezequiel. E para começarmos a refletir, eu já deixo uma pergunta para que a gente possa meditar nessa manhã. E a pergunta é: quão profundo está o seu relacionamento com Deus? Quão profundo e quão íntimo você está do Senhor? Os versos que nós acabamos de ler, nós vemos que o Senhor Ele fala sobre um rio. Mas que rio é esse? Se nós olharmos as mensagens transmitidas pelos profetas na Bíblia, e não só o profeta Ezequiel, mas outros profetas, como por exemplo o profeta Zacarias, a gente vê que muitas dessas mensagens, muitas dessas profecias, desses ensinamentos, eles eram pregados ali diante de alguma situação humana e carnal que o profeta ele queria passar para o povo, mas ao mesmo tempo existia meio que um duplo sentido, porque ao mesmo tempo que o profeta ele falava algo carnal, algo humano, né, algo palpável da nossa vida, o profeta muitas vezes ele também levava uma mensagem espiritual. E ao mesmo tempo que o Senhor nesse texto ele fala sobre a literalidade de um rio cujas margens estão ao seu redor, ele também fala de um rio espiritual. E por isso esse duplo sentido nesse texto. E se olharmos para aquilo que o profeta passou com o Senhor e aquilo que o Senhor ele desejava falar, talvez seja
difícil um pouco para a gente entender qual a importância do rio para as pessoas dessa época. Qual a importância do rio para essa sociedade? Hoje, para a gente o sinônimo de ter água na nossa casa é bem diferente da época. Hoje a gente tem água encanada, a gente muitas vezes não procura nem saber de onde chegou a água, né? A Compesa mandou água aqui, pronto, vou pagar a conta, está tudo certo. E nessa época eles tinham que se preocupar, porque se a gente olhar na história das civilizações, toda e qualquer sociedade que desejava viver e desejava se abrigar, tinha que procurar um lugar, tinha que montar suas tendas, sua morada perto de um rio, perto de um lago, de um açude, algo que tivesse água, porque aquele rio ele ia simbolizar a vida, aquele rio ele ia dar os seus suprimentos para aquele povo, o rio trazia saciez da sede, era um local onde eles poderiam fazer suas higienes pessoais, as suas águas serviam também como fins agrícolas, né, para a plantação, também da pecuária, para cuidar dos animais. Então o rio ele era de extrema importância para aquela população. Então, ter uma civilização ao lado de um rio, ter um rio ao lado da sua casa, isso aí garantia a subsistência daquele povo, daquela cidade. E, por outro lado, além dessa literalidade do rio no qual nós estamos meditando e vendo, a mensagem do Senhor transmitida ao profeta Ezequiel, ela também aponta para esse rio espiritual no qual eu falei. E quanto a esse rio espiritual, olha a visão que João ele teve lá em Apocalipse 22, do 1 ao 2. João ele diz o seguinte: então o anjo me mostrou o rio da água viva, que, claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dá fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Esse capítulo, ele nos mostra uma projeção de tudo aquilo que nós vamos viver na eternidade. Desse rio de águas vivas, dessas árvores que servirão de cura para as nações, um lugar onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais solidão, mas somente haverá as águas desse rio, águas que jorram do trono de Deus. E João ele tem essa visão e relata essa visão quanto a essa visão de eternidade, quanto àquilo que a gente vai viver, aquilo que nos espera na eternidade. E da mesma forma que esse rio de águas vivas que João ele tem o privilégio de ver, assim também o rio de Ezequiel é esse rio que emana do santuário de Deus, com águas vivas, com águas que têm poder de trazer restauração sobre qualquer coisa. O texto ele nos diz que esse rio ele é capaz de trazer vida ao mar, e ao mar que ele se refere nesse texto é o Mar Morto. O Mar Morto é um mar onde o sal ele é tão intenso, e ele é tão intenso mesmo, que o ser humano ele não consegue ficar por muito tempo nesse mar. Se ele entrar nesse mar, ele não consegue afundar por conta da densidade ali, por conta do sal, então ele flutua. Geralmente as pessoas que visitam lá esse mar só são orientadas a passar de 10 a 15 minutos por conta da salinidade, né? Por conta dos prejuízos que esse sal pode trazer ao corpo humano. E por conta desse sal é impossível que tenha vida nesse mar. Não é à toa que o nome dele é Mar Morto, é bem óbvio. Mas o texto ele fala que até para esse mar que é morto, até para esse mar que não tem vida e não tem qualquer perspectiva de trazer algo bom ali para a sociedade, até assim, esse rio de águas vivas, ele consegue dar vida a esse mar, ele consegue trazer pureza para esse lugar. E se você olhar esse rio de águas vivas que consegue curar e transformar um mar desse, imagina só o que ele não consegue fazer com um coração seco, assim como o meu e o seu. O que ele não consegue fazer com um coração humano. Não há coração tão seco nesse mundo que não possa ser transformado pelo rio da vida. Assim, um dia o meu coração foi transformado por esse rio. E eu digo isso porque após beber dessa água, após entender que esse rio ele fluía do trono de Deus,
hoje em meu coração, assim como Jesus fala, jorram rios de águas vivas. Se alguém tem sede, venha a mim, bebam. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso não sou eu que digo, mas é o próprio Jesus. Então aquele que provar da palavra, aquele que provar desse rio, nunca mais terá sede. Mas dentro de si jorrará esse rio de vida. Jorrará cura para nações, cura para um povo. Irmãos, onde esse rio fluir, tudo viverá. Não há mais morte, não há mais depressão, não há mais tristeza, mas a cura, a transformação. O rio, e eu creio que esse rio, ele está fluindo nesse lugar. Ele está fluindo no nosso meio. Ele está aqui inundando a nossa vida, inundando os nossos corações. E se nós sabemos que esse rio, ele está aqui, a pergunta que nós devemos fazer nessa manhã é: em que profundidade eu estou nesse rio? Em que profundidade eu tenho mergulhado ou eu tenho andado nesse rio? Deus, ele tem nos chamado para entrarmos nesse rio. E ao entrar, não é simplesmente quando o Senhor ele nos chama para entrar no rio que flui do seu trono, ele simplesmente não pede para que a gente fique esperando, sentado, para até que o rio ele venha e inunde a nossa vida, mas esse rio é simplesmente buscar cada vez mais a presença do Senhor, para nós desfrutarmos da saciedade, acho que é assim que se fala, para nós entendermos e para nós podermos desfrutar do poder do Senhor. Não dá para simplesmente mais ficar sentado esperando que a chuva caia e nos molhe. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto ainda é tempo. Muitos jogam essa responsabilidade de inundar a nossa vida sobre o Espírito Santo. E é claro que ele tem essa função mesmo, porque o Espírito Santo ele tem o trabalho ali, o seu trabalho ele começa no arrependimento, ele passa pelo novo nascimento, ele transforma a nossa vida, ele nos traz amadurecimento. Mas se tem uma coisa que ele não pode fazer por nós, ele vai nos conduzir. Ele é o nosso ajudador, o nosso consolador. Mas a nossa busca precisa ser algo interior, precisa ser algo do nosso coração. O Espírito ele abre caminhos, o Espírito ele dá direcionamento, ele nos convence do pecado. Mas quanto à intensidade da nossa busca, isso depende de nós. Quanto à ajuda, o que a gente entende como ajuda não é simplesmente apontar e dizer: Espírito, faz aquilo que eu não consigo fazer. E ele até é poderoso para fazer. Mas senão Deus ele seria um ditador, onde ele obrigaria a gente a chegar até a sua presença. Mas quando ele deixa o Espírito ao nosso lado, é para que o Espírito ele nos ajude a fazer aquilo que a gente não tem força. Então é ele que nos dá força para seguir, para buscar. Mas é uma busca interna do nosso coração. O Espírito ele nos leva até esse rio. Mas qual a nossa interação com o rio da vida? E a partir desse entendimento, a gente pode olhar, e separei aqui 5 tipos de pessoa no qual poderiam estar ali, perto ou dentro desse rio. As primeiras pessoas eu nomeei como os da margem. Por que os da margem? Essas seriam aquelas pessoas que nunca se permitiram entrar nesse rio. São aquelas pessoas que ficam ali na borda, só olhando o rio passar, olhando algumas pessoas entrarem, e aí, por vezes, vão logo criticar. Não entra nesse rio não, que o rio está muito quente, ou então o rio está muito frio, esse rio é fundo, tem correnteza. Estão ali só para criticar, incentivando que as pessoas não mergulhem nessas águas. As pessoas, os da margem, são as pessoas que não aceitaram o Evangelho, que embora estivessem ali frente a frente com a palavra, que embora tivessem a oportunidade de pular naquele rio, mas que decidiram ficar nas margens e nunca se permitiram ser tocadas pelo amor do Senhor. O segundo tipo de pessoas, e aí eu já trouxe uma nomenclatura mais usual, seriam o cristão tornozelo. Por que o cristão tornozelo? Assim como
o Senhor ele fala a Ezequiel. Esses cristãos são aqueles cristãos que ainda estão no raso. Assim que você entra no rio, naturalmente a água vai bater onde primeiro? No tornozelo, na canela. Então, esses são aqueles cristãos que entraram agora na igreja, que ainda estão começando a sua caminhada, que ainda estão entendendo os caminhos do Senhor, que ainda estão engateando na fé, ainda estão comendo um alimento mais uma papinha. Ou, por outro lado também, eu entendo que tem os cristãos que estão iniciando na fé, mas, por outro lado, também tem aqueles que já tiveram um contato com o Senhor, mas, de fato, nunca tiveram interesse em se aprofundar. Aquela água no tornozelo já está bom, já está refrescando aqui os meus pés, já está bom demais. Esse é aquele cristão que vai no culto, sei lá quando, uma vez no mês, vou ser generoso, uma vez no mês, que se entrar na igreja, os membros pensam que é visitante, vai lá cumprimentar, seja bem-vindo, meu irmão. O cristão tornozelo é aquele que não quer compromisso com a igreja, com as coisas do Senhor. Vai à igreja quando precisa ali de uma ajuda divina, uma ajudinha de, Senhor, estou aqui na tua casa. É aquele cristão que, sei lá, talvez nem abre a Bíblia, talvez nunca abriu, só agora, quando a gente foi ler a mensagem aqui em Ezequiel, ou então leu ali no Data Show. E a ideia desse cristão tornozelo é mais entender e saber que Deus existe, mas que cada um faz sua parte. Deus fica aí de cima me abençoando, eu vou viver minha vida aqui, estou tranquilão, e aí de vez em quando eu vou limpar minha consciência e vou na igreja para ter essa troca com o Senhor, para Ele poder me abençoar. O cristão tornozelo, ele pode ser esses dois lados, pode ser tanto o que está iniciando, quanto esse cristão que também não quer nada com a vida. E talvez seja até o primeiro passo da caminhada cristã, passar pelas águas nos tornozelos, ter os conhecimentos básicos, mas ele ainda me permite, essa água no tornozelo, ela ainda me permite voltar para as margens, está muito perto, eu ainda consigo sentir a argila no chão, o barro, e é por isso que eu preciso continuar caminhando o rio adentro. E aí eu já chego no terceiro tipo de pessoa, o cristão joelho, mais uma vez usando a nomenclatura dada a Ezequiel. Chegamos a um lugar onde as águas já cobrem os nossos joelhos, já está um pouquinho mais frio ali o rio, já está um pouco mais fundo do que o cristão anterior. Esse cristão ele já come até uma comidinha mais robusta, mais sólida, mas ele ainda é meio maturo para algumas decisões. Esse cristão, ele entendeu ali a importância de ir para os cultos, então todo domingo ele está na igreja, todo domingo ele está nos cultos. Seu repertório de músicas já mudou um pouco, já tem alguns louvores dentro, né? Já começou a introduzir algumas músicas, gospel. Ele já baixou a Bíblia no celular, então todo dia de manhã recebe o versículo do dia e lê aquele versículo do dia, ainda que às vezes não entenda muito, porque o versículo não pegou o contexto todo, então é só uma passagem, aí fica meio, rapaz, eu não entendi muito bem, ou então usa o versículo de uma maneira que não era aquilo que a Bíblia estava dizendo, mas está lá, baixou a Bíblia no celular. Esse cristão ele já tem uma vida mais ativa na igreja, as pessoas já conhecem ele mais ou menos, já sabem ali o seu nome, quem é e tal, de vez em quando faz uma visita no ministério, vai para um PG um dia, na outra semana vai para a sopa, assim, nada, né, de se envolver muito. Trabalha num cursilho, num rap, de vez em quando chamam. É esse cristão joelho. E ele também já tem um hábito de, toda noite, orar o Pai Nosso, antes de dormir. Mas esse cristão, ele ainda está faltando alguma coisa, ainda é um cristão raso. Vira e mexe, ele está ali flertando com as margens do rio, porque o joelho ainda é pouco. Dá para voltar facilmente, sei lá, uns 10 passos eu volto. Se bem que é um pouco mais, né? Porque 1000 côvados é 500 metros, então é 1 quilômetro que ele já está da margem do rio. Mas já está na metade do caminho. Mas vamos lá. O Senhor, ele diz para Ezequiel, Ezequiel, caminhe mais 100 côvados, mais 1000 côvados, perdão, mais 500 metros, vai para 1,5 quilômetro. E aí a gente chega no cristão cintura. O cristão cintura, ele é até de se admirar.
O cristão, cintura, a água ela já está no lombo, já está aqui na cintura, já está na metade do caminho, ou seja, é quando a gente atinge um nível de maturidade maior do que o cristão joelho, maior do que o cristão tornozelo. Esse é aquele cristão que já não perde mais nenhum culto, que vai quarta-feira, domingo de manhã, domingo de noite, estava no culto casa ontem, não perde mais o culto. É o cristão que participa ativamente de todos os eventos da igreja, participa de cursilho, de rap, acampamento, de EMA, de seminário de vida no Espírito Santo, participa de tudo, está lá, envolvido nos ministérios. Ele tem a sua devida influência na comunidade, talvez seja até um líder, quem sabe, de um departamento, um líder de um PG, um líder de algum ministério. Ele é um cristão até empolgado, ele é entusiasmado, esse cristão, porque ele já está com água na cintura. E ele se alegra, ele se anima, tem entusiasmo ali em pregar a palavra aos que estão ao seu redor. De vez em quando dá vontade de ler a Bíblia, e aí ele pega lá, vai lá no Evangelho de Marcos, lê o Marcos todinho. Aí diz, vamos embora, plano bíblico anual, vamos ler todo. Aí chega em Números, desiste. Nos 3 primeiros capítulos, diz, meu amigo, que bexiga é isso que eu estou fazendo? Desiste no meio do caminho. Aí depois passa não sei quanto tempo, aí vamos lá, vamos ler agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios, lê todinha, vamos voltar para o Antigo Testamento, chega em Levítico. Meu Deus, desiste de novo. E aí, não só isso, talvez até enquanto está lendo ali o Novo Testamento, estou brincando isso porque sei que tem esses mitos dentro da igreja, e até porque o Antigo Testamento ele tem realmente mais leis, é mais robusto. E talvez até lendo o Novo Testamento, enquanto está lendo ali a carta de Hebreus, ele se esquece no meio do caminho, porque ele está tão ocupado em realizar as tarefas do seu ministério, que não há tempo para ler a palavra do Senhor. Eu preciso fazer as coisas da sopa, eu preciso fazer as coisas do meu PG, eu preciso me dedicar aqui aos ministérios da igreja, eu tenho que ir para o culto e não dá tempo de ler a palavra do Senhor. Esse cristão, ele já participa do discipulado, já tem as suas opiniões formadas sobre a fé, seria quase o cristão perfeito, se não lhe faltasse uma coisa, a intimidade. Esse cristão, ele tem tudo, menos o secreto. Ele tem a capa de cristão, ele tem a fala de cristão, ele tem todos os prejeitos de cristão, para quem joga, ele tem a skin de cristão, mas o seu interior ainda está preso em outras coisas. Ele não tem essa intimidade com o Senhor. E talvez ele tenha até certa maturidade, se comparado com o cristão joelho e ao cristão tornozelo. Mas ainda falta algo. E se a gente olhar para esse cristão, ele já caminhou 1,5 km, como diz a palavra aqui, nesse contexto. Ele está mais perto de mergulhar no rio do que de voltar para as margens. E talvez ainda tenha algo que o prende. Talvez seja a vergonha, talvez seja a preguiça, o desinteresse, a vontade de seguir os seus próprios sonhos. Talvez seja o comodismo por já ter caminhado muito tempo com Jesus. E isso é um dos grandes perigos na caminhada. É a gente se acomodar, porque eu já caminho há 10 anos, 15 anos, 5 anos, 20 anos, sei lá. E se acomodar e achar que já fez muito por Jesus. Talvez por já ter crescido na fé, por já ter amadurecido um pouquinho em algumas áreas, já ter abandonado muitos pecados que o prendiam. Talvez algumas coisas dessas ainda prendam ele. Talvez seja um pecado de estimação, mas seja lá o que for, que prende o cristão cintura. Algumas dessas bagagens, elas precisam ser desprendidas das nossas vidas, para que de fato nós possamos dar um mergulho de cabeça no rio de água viva, dar aquele tibum, aquele que é bonito, que só os nadadores dão, que eu não sei dar, mas acho bonito, interessante. É aquele timbum que o Senhor espera que a gente mergulhe no seu rio.
Meu irmão, se tem uma coisa que te prende hoje de mergulhar no Senhor, talvez seja a hora de deixar para trás. O Senhor, Ele te chama para mergulhar. O Senhor, Ele chamou Ezequiel para esse lugar de mergulho. O Senhor, Ele não queria atravessar Ezequiel até a outra margem, mas não, Ele queria que Ezequiel permanecesse ali naquela profundidade. E aí é onde a gente chega no cristão submerso. Eu poderia até dizer, o cristão verdadeiro, o raiz, aquele que agrada o coração do Senhor, o cristão submerso. É esse o ponto que interessa nessa manhã, porque esse tipo de cristão é aquilo que o Senhor, Ele espera de cada um de nós. O cristão submerso é o cristão que percorreu 4.000 côvados, é o cristão que percorreu 2 quilômetros na fé, que amadureceu, que entendeu que o Evangelho é uma verdade para as nossas vidas e que agora não dá mais para viver como criança, fazendo o que quer, fazendo o que bem entende, fazendo birra para que o Senhor Ele faça as coisas na nossa vida. Mas agora esse cristão, ele amadureceu e ele entende que ele precisa viver como um adulto na fé. E o adulto, ele faz não o que ele quer, mas ele faz o que for preciso. O que for preciso para agradar o seu amado. O que for preciso para agradar o nosso Senhor. Mas por que esse é o verdadeiro cristão? Porque esse é o cristão que agrada ao Senhor. Porque esse cristão, ele coloca a presença do Senhor acima de qualquer coisa. Ele é o cristão que mergulhou de cabeça sem olhar para trás, que tirou as bagagens, que tirou o peso, que tirou aquilo que prendia ele e simplesmente mergulhou no rio de água viva, mergulhou na presença do Senhor. Esse cristão, ele não deixa mais o pecado ter influência sobre ele, ter domínio sobre ele. Por acaso, esse cristão, ele pode até pecar, porque enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente vai ser pecador e ele vai tropeçar. Mas esse pecado, ele vai ser a título de um deslize. É literalmente uma pedrinha no caminho que ele tropeçou, levantou e seguiu. Não é algo mais que aprisiona ele, não é algo mais que tem uma corrente puxando ele para trás. É só um erro de percurso. É só um deslize. Mas que a partir do momento que ele tropeça, que ele desliza, a primeira coisa que ele faz é se colocar na presença do Senhor. É se arrepender, é pedir perdão, porque ele simplesmente deixou de dar ouvidos ao seu coração e ele passou a dar ouvidos ao que realmente importa. O seu coração, ele não está mais preso às margens do rio. Ele simplesmente está submerso na presença do Senhor. E quando eu lembro de ouvir a voz de Deus, eu lembro de um exemplo que nós gostávamos de sempre falar nos PGs, e eu vou usar um exemplo bem interessante, já que a gente está falando do rio da vida. Eu gosto de olhar o Senhor como uma cachoeira que jorra águas vivas do seu trono. E quando eu falo de uma cachoeira, se você já foi a uma cachoeira, já presenciou uma cachoeira, você sabe do barulho que aquela cachoeira ela faz. E enquanto a gente está nas margens, a gente vai escutar o som daquela cachoeira, mas eu consigo conversar com quem estiver ao meu lado, eu consigo trocar uma ideia, bater um papo. Enquanto eu estou nas margens, esse barulho ele não é nada demais, dá para conversar tranquilamente. Porém, quando eu entro nas águas, quanto mais eu vou me aproximando dessa cachoeira, quanto mais eu vou percorrendo 1.000 côvados, mais 1.000 côvados, mais 1.000 côvados, quanto mais eu me aproximo dessa cachoeira, menos eu consigo ouvir os barulhos da margem. E chega um ponto que quando você está ali debaixo daquela cachoeira, ou talvez você tenha até mergulhado ali na região onde a cachoeira ela jorra água, você não consegue ouvir mais nada, a não ser o som daquela cachoeira. Você não consegue mais ouvir as pessoas falando nas margens. Você não consegue mais ouvir os pássaros, as árvores. Ainda que alguém grite por você, você não vai ouvir, porque aquele barulho da cachoeira, ele vai ser ensurdecedor, no bom sentido da palavra, daquele que é a única coisa na qual nós vamos conseguir ouvir.
Da mesma forma que essa cachoeira, assim também acontece na caminhada cristã. Quanto mais nós nos aproximamos dessa cachoeira que jorra rios de água viva, menos nós vamos dar ouvidos para as margens do rio. Menos vamos dar ouvido ao pecado, às coisas que nos prendem, às nossas vontades. Nós só vamos ter ouvidos para aquilo que o Senhor Ele fala ao nosso respeito. É esse som de cachoeira que nós precisamos escutar pelo resto das nossas vidas. Mas quanto nós temos ainda escutado das margens? Quão próximo das margens nós ainda estamos? A margem, ela tem propostas tentadoras, tem coisas prazerosas ali na margem, tem momentos incríveis e até circunstâncias de felicidade. Talvez tenha alguém na margem dizendo: ei, vem comer um churrasquinho aqui. É bom, vai trazer a felicidade naquele momento. Claro que trago isso como uma alusão, porque novamente, depois de um tempo você vai ficar com fome. E é isso que o mundo ele nos oferece. Até uma felicidade. Vem cá comer um churrasquinho, vem cá experimentar do pecado, vem cá provar das coisas desse mundo. Mas logo você terá fome de novo. Logo o seu estômago ele estará vazio. E trazendo para o mundo espiritual, logo o seu coração estará vazio. Porque ele não foi preenchido por essa água do rio da vida. De fato, talvez essa margem ela possa nos trazer uma alegria, circunstâncias felizes. Circunstâncias felizes. Mas tem uma coisa que ela não tem como trazer: a verdadeira alegria. Porque essa alegria, ela só é encontrada na presença do Senhor. Nesse rio de águas vivas. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar habita o Altíssimo, assim diz o salmista. É esse rio que nos traz a verdadeira alegria. Não a alegria nas circunstâncias momentâneas, não é uma alegria segundo as nossas próprias realizações pessoais, mas é uma alegria plena, uma alegria completa, que transcende todo e qualquer emocional humano, todo e qualquer sentimento. Essa alegria ela deixa de ser sentimental, mas ela passa a ser racional, porque nós entendemos que a alegria ela está na cruz do Calvário, porque a cruz ela está vazia. O Rei ressuscitou, o Rei ele venceu dentre os mortos, e é por isso que a gente se alegra todos os dias, porque Jesus ele venceu a morte. E se ele não tivesse saído dessa cruz, se ele não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, em vão seria a nossa fé. Mas que bom que não estamos aqui em vão, porque Jesus, ele ressuscitou. O cristão submerso, ele é aquele cuja sua maior preocupação é anunciar para o mundo que sim, Cristo vive. É de fato viver na presença do Senhor, é se deleitar nos rios de água viva. Esse cristão, ele busca o Senhor de dia e de noite, ele trilha a sua vida ao lado do Senhor, seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade. Em qualquer lugar que esse cristão esteja, ele vai estar na presença do Senhor. Porque a presença do Senhor, ela não se resume a um lugar. A presença do Senhor, ela não se resume à paróquia do Redentor. Mas onde um filho de Deus, ele estiver presente, ali a presença do Senhor, ela também estará presente. Esse cristão, ele busca aquilo que os outros não buscaram. O tornozelo não buscava, o joelho não buscava, a cintura não buscava, que era a intimidade com Deus. Eles buscavam outras coisas, talvez ainda estivessem presos ali em pecado, mas o cristão submerso, ele busca por intimidade, e somente se desprendendo de toda a bagagem, abandonando toda a carne, todo o pecado, toda a culpa que foi perdoada pelo Senhor, é que nós passamos a viver a vida de Cristo, a vida que Cristo ele tem para nós. E sabe o que é que mais esse cristão ele tem? Esse cristão submerso, ele tem uma vida em secreto. Ele busca o Senhor no seu tempo devocional. Ele se dedica às Escrituras. Ele conversa com o Pai como se estivesse conversando com um amigo. Ele fala com o Pai, ele dialoga com o Pai. Pai, estou indo agora trabalhar. Faz a Tua vontade mais uma vez na minha vida. Me usa no meu trabalho. Pai, que não seja somente mais um dia, mas que possa ser um dia que eu vá glorificar a Tua face, porque nós glorificamos a Deus também.
quando nós estamos ali cumprindo o seu propósito nas nossas vidas. Então, se Ele te chamou para um lugar, adore ao Senhor, sirva ao Senhor com alegria no lugar no qual Ele te colocou. Esse cristão, ele simplesmente não serve nos ministérios somente para desenvolver um momento de presença, mas porque ele já vive na presença do Senhor, é que ele se envolve nos ministérios. É a ordem contrária. O cristão cintura, ele vai para a igreja, ele serve nos ministérios para poder ter uma intimidade com Deus, para buscar algo com Deus, para se relacionar com Deus. E o cristão submerso não. Porque ele tem intimidade, porque ele está submerso, aí sim, as suas obras são consequência. Aí sim ele vai demonstrar aquilo que ele já vive no secreto, ele vai demonstrar nos ministérios. Quando nós entramos na igreja, achamos que toda a nossa vida ela irá mudar somente porque fizemos um concílio, um happening. Mas de fato, a nossa vida ela só irá mudar se ouvirmos a voz do Senhor, nos chamamos para mergulhar no rio da sua presença. Há um desejo no coração de Deus, chamando eu e você, nos chamando, para que nós possamos abandonar as margens que nos prendem e que possamos mergulhar na sua presença. O que faz de mim um cristão não é ir à igreja, mas é viver em Cristo. Da mesma forma que o nosso bispo, Dom Felipe, ele sempre fala que se você morar numa garagem, você também não se torna um carro. Assim, vir à igreja não te torna um cristão, mas ser um cristão é viver em Cristo. Deus, Ele nos chama para estar na presença dEle e nunca mais sairmos. A estrutura física, a nossa estrutura física, talvez possa me fazer avançar em maturidade em algumas áreas, mas somente a minha entrega me faz mergulhar e me aprofundar na vontade do Senhor. A presença de Deus, ela nos leva para lugares que as nossas pernas elas não poderiam chegar. As pernas de Ezequiel não poderiam chegar naquele lugar no qual o Senhor, Ele desejava levar aquele profeta. E quando nós chegamos a esse lugar, quando nós estamos submersos, nós podemos ver que cada vez menos nós sentimos o nosso corpo, o peso do nosso corpo, o peso da carne. Quanto mais fundo você estiver, mais leve você vai estar dentro das águas, submerso nas águas. Irmãos, enquanto nós estivermos com os pés no chão, nós não estaremos cumprindo a vontade do Senhor nas nossas vidas. Estaremos nós mesmos governando a nossa vida, mas se mergulharmos nesse rio, vamos poder viver a vontade do Senhor. Vamos poder desfrutar e ser guiado por esse rio. Por isso, invista no seu secreto. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Ouça a voz dEle, leia a sua palavra, se dedique às Escrituras. Se aprofunde nessa palavra. Já deixo um adentro também. Se inscreva no CETEC. É uma bênção o CETEC. O CETEC é para todo cristão. Não é só para quem vai ser pastor, não. É para todo cristão que deseja se aprofundar na palavra do Senhor. Saia da sua segurança. Saia do seu controle. E deixe o Senhor te guiar. Queridos, a presença do Senhor, ela não pode ser um lugar que você frequenta, mas sim um lugar que você habita, um lugar que você mora, um lugar que você vive. O Senhor, Ele te chama para águas mais profundas. Saia da margem e viva aquilo que o Senhor, Ele tem para a sua vida. Deus nos abençoe. Vamos louvar o Senhor.